Bora lá! Que massa que você voltou pro segundo vídeo. Hoje eu vou te ensinar mais 3 princípios do design gráfico. Seja muito bem-vindo ao episódio Contraste, Hierarquia e Proximidade. Eu tive que olhar aqui porque a pessoa precisa de uma fila, né? No episódio anterior, a gente falou sobre margem e alinhamento. Eu dei lá a explicação sobre o que são esses princípios básicos do design. Não esquece de ver aquele vídeo anterior, não tem sentido você pular o vídeo, meu bem, aqui que eu tô trabalhando pra entregar um conteúdo legal e você pular o vídeo, tá certo? Então volta lá e manda pro seu amigo que também tá precisando desse help no design. Então vamos lá, todo mundo fazer tudo pelo certinho. Hoje a gente vai falar sobre contraste, hierarquia e proximidade dentro dos princípios básicos do design. A gente vai completar 5 princípios, eu trouxe 7 pra vocês, ainda tem mais 2 no próximo. E a gente vai começar falando aqui sobre contraste. O contraste ele é o responsável por dar relevância visual ao que deve ser atrativo dentro da sua arte. Então a gente trabalha o contraste de diversas formas. A gente trabalha o contraste do estilo da fonte, né? A gente vai ter uma aula somente sobre fontes e você vai entender um pouco mais do que são as fontes, como que a gente utiliza cada estilo de fonte. Mas aí a gente tem uma fonte aqui mais decorativa e aqui embaixo a gente tem uma fonte mais cursiva, para que a gente utilize esse contraste, né, essa diferença de fontes, e a gente valorize o conteúdo. A gente consiga entregar ali nem sempre uma fonte igual. Por exemplo, aqui, eu sei que essa informação de contraste você já viu aqui, grandão, que a gente está falando sobre contraste. Então aqui eu não preciso dar relevância a ela, mas eu preciso dizer para vocês que o contraste que a gente está falando aqui nessa página é sobre fontes. Então eu dou mais ênfase ali a fontes e eu só fiz trocar de fonte, né? Tamanho, enfim. Então a gente tem esse contraste no estilo da fonte, né? Aqui a gente tem uma decorativa e uma cursiva, título e subtítulo. E a gente também tem o contraste em relação ao peso da fonte. A gente tem uma fonte aqui mais black e a gente tem uma fonte light aqui. É a mesma fonte, a diferença é de peso. A gente também utiliza o contraste de cor, né? Relacionando cores complementares, relacionando cores ali que combinam, que passam um determinado sentimento. Então a gente utiliza aqui, todo curso de design tem que falar sobre o McDonald's, tem que falar sobre o Itaú, então aqui não seria diferente. A gente tem o contraste aqui de cores complementares, do azul e do laranja, e a gente tem o amarelo aqui e o vermelho que trazem essa sensação de fome, enfim, todo esse conceito que vocês já conhecem do que seria a marca, né, o branding do McDonald's. A gente também tem a questão de contraste relacionada a tamanho. Por exemplo, eu tenho um elemento maior que precisa ser destacado dentro da minha arte, né, e eu tenho um elemento menor que vai ficar ali e fazer essa relação de contraste com o meu texto. Se vocês repararem bem aqui parece exatamente o que eu fiz nesse título, né? Eu tenho um contraste aqui de tamanho. Ainda que eu tenha um contraste de fonte, né? Uma diferença de fonte, eu tenho um contraste também no tamanho. Contraste, resumindo, é aquilo que dá relevância visual à sua peça, né? Relevância ao que deve ter relevância dentro da sua peça. Entendido? Comenta aqui se você está entendendo. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de escanear o QR Code que eu vou deixar aqui no vídeo, ir lá pro grupo do Telegram e tirar suas dúvidas lá, conversar comigo e entender o que você está precisando para desencanar no design. E aí a gente parte para o próximo conceito. A gente parte para o conceito de hierarquia visual, que ele define justamente a ordem de prioridade. É o que eu vou utilizar o contraste, o que eu preciso dar destaque, né? Eu preciso entender que dentro de todas as peças ela tem uma hierarquia visual ali. O que eu preciso ver? Definir a ordem de prioridade e relevância dos elementos do meu criativo. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo para você da capa de um filme. Pô, se eu tô na capa do filme, o título do filme, né, o título daquela obra, ele é muito mais importante do que quem produziu, ainda que seja bastante importante, por isso que tem a relevância dela ainda estar dentro dessa peça. Mas o título do filme, ele precisa estar aqui em evidência. Eu preciso ler e compreender esse título, entende? Esse é o conceito de hierarquia visual dentro da nossa peça. A gente trazendo aqui para nossa realidade de hierarquia visual dentro do design para rede social, eu sempre vou buscar trazer esses 2 exemplos. Aqui algo engraçado, é porque eu entendo que o corretor aqui nesse caso dessa peça, né, o corretor ele é importante, ele quer aparecer aqui dentro da peça, da arte dele, para que ninguém roube essa arte dentro das redes sociais. A gente vive onde as pessoas fazem isso. A gente tá
mostrando o imóvel aqui, a gente está dizendo que é um imóvel à venda, e a gente também entende, né, que as informações de contato elas são importantes, mas elas não têm tamanha importância quanto o título, porque eu não posso colocar entre em contato a foto de uma pessoa, a foto de uma casa, as pessoas não vão entender. Exatamente como aqui, por exemplo, tem muitos clientes, né, vai acontecer bastante, é algo que acontece, é que querem aparecer mais do que o conteúdo que está dentro dali dessa arte. Mas aí você vai dizer, meu amor, eu estudei design com o Jailson, e ele me disse que a gente precisa utilizar contrastes, a gente precisa hierarquizar informações, né, que vão trazer ali a relevância para sua peça. Se a gente quer vender o imóvel, a gente não está vendendo você, a gente está vendendo o imóvel, então a gente precisa destacar o imóvel, ainda que a gente também destaque você dentro da peça. O próximo conceito é proximidade, agrupamento ou separação de informações e diferentes elementos que compõem o seu projeto. Essa imagem aqui ela é bastante comum, né? Você já deve ter visto ela de uma outra forma, como você vai ler aqui o título, depois você vai ler o subtítulo, depois você vai ler as informações de contato e aí você vai retornar aqui para ver de quem é essa marca. Então a gente precisa entender que o título e o subtítulo, ainda que eles sejam dois elementos, eles precisam estar próximos, então por isso o conceito de proximidade, por isso esse princípio de proximidade. E aí eu preciso entender que a logo ela não necessariamente precisa estar aqui próxima, né, e que as informações de contato elas podem estar alinhadas ali à direita da minha peça e não prejudica o total. Por quê? Porque eu utilizei um contraste aqui, tanto de peso de fonte, eu deixei o meu título maior para que as pessoas leiam o meu título primeiro, sigam para o meu subtítulo e para as outras informações complementares que eu coloquei aqui na minha peça, entende? Eu quero ressaltar que todo o material também vai estar disponível lá no grupo do Telegram. Eu espero que você tenha gostado e que você volte para o seu terceiro passo no design gráfico. Eu vou parar de contar a partir desse vídeo, porque senão vai ficar uma coisa cansativa, né? Não precisa ficar contando, né? Curte e comenta esse vídeo, compartilha para aquele amigo que tá precisando de um help no design, né? Compartilha, me marca que eu vou estar repostando lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, @jdejailson em todas as redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo.